Boa noite, queridos amigos. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite de reflexão desses momentos com Jerônimo Mendonça. É uma alegria muito grande contar com vocês. João Carlos, Cláudia, boa noite, sejam bem-vindos. Mari, como é que vocês estão? Passaram bem? Final de semana, parabéns, Cláudia, pelo Dia das Mães, por essa família maravilhosa. Boa noite, Martiele. E na pessoa da Cláudia, eu desejo o feliz Dia das Mães, né? Atrasado a todas as mães, que na verdade Dia das Mães não é um único dia, né? Dia das Mães são todos os dias. É que escolheram um dia especial para comemorar. E que bom que esse Dia da Mãe é comemorado internacionalmente, né? Diferente do Dia dos Pais, que é comemorado de acordo com o país, né? Mas que bom. Vamos fixar o comentário aqui, antes de mandar os aviõezinhos, né? Pra gente... Hoje nós temos um caso interessante, viu? Olha, é típico do nosso querido Nicola Frattari. Opa, quase que eu fixo o comentário da Mari aqui. Olha lá. É um caso interessante. Tá dando problema com os comentários. Ixi, agora não vai ter jeito. É que eu estou com a camiseta do Aprendizes. Eu fui fazer uma palestra presencialmente. Deixa eu levantar aqui para vocês verem, né? Fala, Aprendizes, do Aprendizes do Evangelho. Desculpa, aí vai ficar difícil. Mas fazer o quê? O Everton, um abraço para você, meu querido, um beijo. O Everton tá comendo pipoca. Nossa, que legal, hein? Manda um pouco pra gente aí, manda pipocas espirituais para nós. Gente, eu prometo que amanhã eu venho com uma camisa escura. É que eu fui fazer uma palestra presencial numa casa espírita aqui em Araraquara, e então eu falei, vou com a camiseta do Aprendizes, né? Você divulgar o Aprendiz do Evangelho, que é do meu filho Vitor e da Lavínia. Eles tocam esse perfil, então eu falei, vou com a camiseta lá para fazer a divulgação, mas eu esqueci desse detalhe, que o Instagram tem esse probleminha aí, né? Vou mandar uns aviõezinhos aqui. Pipoca caramelizada, eita nós, hein? É muito bom, muito bom. O Everton tem uma alegria muito contagiante, passa uma energia fantástica, viu? Realmente a gente sente pelas fotos, é muito gratificante, viu? Realmente a Mari tem um carinho muito grande por ele, né? A gente percebe, a família toda a gente percebe, ela é muito, muito ligada, né? Que bom, né? A gente fica feliz com essas situações familiares que quando se dão bem, como é bom, né? Como é muito bom. Então, eu estava falando para vocês que nós estamos com um caso interessante do Jerônimo nesse livro, né? Crepúsculo de um Coração. E nesse livro, vou falar para vocês, tem exatamente o estilo dessa mensagem de hoje, o estilo das mensagens que o nosso querido Nicola Frattari faz. O Everton está mandando um beijo para todos nós. Nossa, obrigado. Coração, Everton. Que ligação, né? Muito gratificante, né? Essa energia. Vocês que chegaram aqui, Gabriela Mulê, seja bem-vinda. Carol, o Carlos também, a Aldenice. Quem mais aqui que eu agora consigo ver por aqui, fica mais fácil. E vocês aí. Então tudo bem, a gente vai, conforme vai chegando, vamos. Morgana também, boa noite. Então, eu estava falando que eu fui fazer uma palestra presencial numa casa espírita que já retornou. E com poucas pessoas, 15 pessoas no máximo no salão, o salão não é tão grande, mas 15 pessoas com distanciamento, com aferição de temperatura, com álcool gel, as cadeiras afastadas umas das outras, com esse distanciamento. Nós, na condição de palestrante, usando a máscara também. Boa noite, linda Mi, seja bem-vinda. Usando a máscara, que é fundamental, porque ainda mais o palestrante vai estar falando, vai estar emitindo gotículas, né? E a gente sabe que a principal das formas de transmissão é exatamente sobre isso. E nós fizemos uma palestra comentando de um tema chamado profilaxia da alma. Profilaxia da alma, que nós vamos estar fazendo... merece corte de cabelo.
É verdade, João Carlos, é verdade. E aí nós vamos estar fazendo essa palestra, claro que não vai sair exatamente da mesma forma, mas eu vou estar repetindo essa palestra já virtualmente agora pelo Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças da cidade de Gavião Peixoto. É uma cidade próxima aqui de Araraquara, por sinal conhecida até internacionalmente agora por conta da Embraer, que fez a fábrica lá na cidade de Gavião Peixoto. E então eu fui convidado para fazer a palestra. E nada melhor que quando você vai fazer uma palestra, você aproveitar e também fazer, por exemplo, vou fazer a palestra virtual. Estou trabalhando na palestra, então já tinha trabalhado com ela, então fui fazer presencialmente. As intuições que acabam chegando na hora da palestra, a gente aproveita para inserir na nossa virtual, aquelas situações que acabam acontecendo, mas cada vez, por mais que você faça o mesmo estilo de palestra, a mesma palestra nunca sai o mesmo, vai sair de uma forma diferente, porque é o momento. E às vezes você está falando, surge um assunto meio diferente na hora, e você não entende nem por que saiu aquele assunto. Às vezes uma pessoa estava precisando, veio um exemplo que serve como uma luva talvez para a pessoa que está precisando daquela fala, né? Justamente que a gente trabalha. As energias são diferentes, tá? Fazer uma palestra presencial é diferente de uma palestra virtual. E eu já falei para vocês, não tenho vergonha de dizer, é sempre importante a gente colocar esse lado, porque às vezes você está fazendo... eu já fazia palestras presenciais há mais de 15 anos. E então, o ano passado, mais ou menos no final do mês, se não me engano, dia 22 de maio do ano passado, havia sido convidado para fazer uma palestra virtual para o Centro Espírita que eu frequento. E só que era pelo Facebook diferente. Hoje pelo Facebook você faz uma interação com o apresentador no começo, depois você faz a palestra. E aí ele volta depois pelo StreamYard e tudo mais. E na época não, era você sozinho. E realmente eu literalmente travei naquela primeira palestra, não consegui. Tive que pedir para o Vitor fazer para mim, que ele já conhecia o tema de acorde salteado, de tanto que eu já tinha falado da palestra, né? Porque você fica de certa forma apreensivo. E aí eu acabei não conseguindo fazer. E não me dei por vencido. Falei, não é possível. Faço palestra, já tenho conhecimento do assunto, por que eu vou desistir? Aí recebi o convite exatamente desta casa que eu vou fazer a palestra agora, na próxima quarta-feira, às 8 da noite. E eu recebi o convite e falei, não, agora eu vou encarar esse desafio. Vou encarar esse desafio. Não comentei nada com o pessoal de casa. Chamei um amigo nosso, aquele que me havia me convidado para a palestra, me dá todas as dicas que eu quero, que agora eu vou fazer. E fiz a palestra. Se eu tivesse me dado por vencido naquele primeiro momento, realmente eu não consegui. Mas se eu tivesse me dado por vencido, hoje eu não estaria aqui fazendo essas lives. As lives também são diferentes da palestra, né? Cada uma tem o seu estilo. E essa interação, ela é muito boa, que a gente vai estar fazendo uns com os outros, né? Boa noite, Lívia, seja bem-vinda. E que mais eu ia falar para vocês? Então, estamos começando a segunda-feira. Não fiz a publicação da escala da semana, porque na verdade a presencial nem teria como vocês assistirem, né? Mas eu tenho a palestra agora na próxima quarta-feira com esse tema, né? Profilaxia da alma, na próxima quarta-feira às 20 horas pelo Facebook do Centro Espírita de Jesus para as Crianças de Gavião Peixoto. Na quinta-feira eu vou estar fazendo uma live às 8 horas pelo perfil Companheiro GEAC de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e nós vamos estar falando Desperta, ó tu que dormes, né? Então, um tema muito pontual, é uma passagem de Paulo aos Efésios. Eu não sou muito às conotações, mas nós vamos trazer esta passagem de Desperta, ó tu que dormes para o nosso tempo atual, né? Paulo falou lá há 2000 anos atrás, mais ou menos. Nós vamos trazer o Desperta, ó tu que dormes para o nosso tempo atual. E vai ser como é uma live, né? Eu vou estar com a nossa companheira lá do perfil, dialogando sobre esse tema muito importante. Então vocês ficam convidados para estar nos acompanhando, aqueles que tiverem disponibilidade, tá bom? Vamos então à nossa mensagem. Hoje é um caso muito interessante, é um caso bem engraçado, né? Aliás, como
Todos os casos que o Jerônimo contava para nós era muito engraçado realmente. Está em Fonte Viva. Ô, João Carlos. O João Carlos é o meu nerd. Ô, João, outro dia eu venci você, hein, na live. Outro dia não, ontem, na live da Martielli. Eu fui mais rápido que você, eu consegui ser o nerd. O João Carlos colocou o capítulo, eu já coloquei a frase lá, mas foi muito bom. Essa interação é bom demais, né, João Carlos? É muito bom. Passa depois para mim, João Carlos, em que parte está no Fonte Viva para a gente fazer a associação. Melhora, né? É sempre bom para a gente agregar conhecimentos àquilo que a gente vai falar, né? Boa noite, querida Babi, seja bem-vinda. Então vamos lá. Babi, hoje você não vai dormir na live porque hoje é um caso interessante, hein? Aí, ó, tá vendo? Só porque eu falei que ela vai dormir para dar boa noite, estou em pé para a espiritualidade. Babi, escuta só o caso interessante, depois você vai dormir, vai. Eu te garanto, se você escutar o caso interessante, se você escutar o caso interessante, você vai dormir, não, você vai dar risada. Vamos lá então, vai. Espero contar o caso, depois eu deixo você se desdobrar, tá? Então vamos lá, um caso interessante. Em um programa espírita, o Espiritismo no Lar, na televisão de Uberlândia, Minas Gerais, após costumeira apresentação que o titular do programa sempre faz da pessoa entrevistada, foi-nos dada a palavra. Então o Jerônimo estava lá num programa de televisão lá de Uberlândia e ele fez a apresentação do Jerônimo e passou a palavra para ele. E o Jerônimo começou a comentar sobre o problema das desigualdades, dos deslizes morais e sociais das criaturas encarnadas na Terra, buscando logicamente a tese da reencarnação, para explicar esse fato. Então o Jerônimo, nesse programa de televisão, começou a falar das desigualdades, deslizes morais e sociais de nós encarnados na Terra. E puxando, obviamente, pela tese da reencarnação para explicar esses fatos. Tá? Mas, terminando o programa, o locutor resolveu, tangido talvez por uma força superior, nos fazer uma pergunta sobre a felicidade. Bom, então ele fez toda aquela explanação, né, sobre essas desigualdades, os deslizes morais e sociais, trazendo à luz da reencarnação, à luz da doutrina espírita. E aí, no final, ele foi perguntar para o Jerônimo o que é felicidade. Ele falou que tinha apenas 1 minuto para a conclusão da palestra, porque a televisão tem um tempo limitado, né? E jamais poderíamos definir felicidade nem em 1 milênio, quanto mais em 1 minuto. Embora saibamos que Emmanuel definiu a felicidade como sendo o dever cumprido e consiste também na renúncia às nossas cogitações inferiores para que a paz e a alegria viceje no coração do próximo. É dando que recebemos, segundo a conceituação de Jesus, dai e dar-se-vos-á. Então, o Jerônimo tinha argumentos de Emmanuel para dar a explicação do que seria felicidade, né? Ele poderia falar, a felicidade é sinônimo de dever cumprido. E também que quando você dá, você acaba recebendo. Então é mais ou menos nessa linha. E aí, ele fala assim, mas não foi essa a nossa resposta, né? Vendo o homem, de um modo geral, a felicidade sobre várias formas, resolvemos também dizer ao locutor. E aqui é um fato que aconteceu quando Jerônimo já estava há 13 anos no leito da sua cama, que ele passou mais de 25 anos no leito, na sua cama. Então ele falou assim, olha amigo, para nós que estamos há 13 anos nesta cama, paralisado de costas nesta posição fixa, a felicidade seria poder deitar-nos pelo menos de bruço, ou então de lado. Ele riu, nós rimos, e ele fez uma prece encerrando o programa. Quando regressamos para Ituiutaba, paramos na pacata cidade de Monte Alegre, Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, para tomarmos um café. Uma senhora de avançada idade, olhos mansos, reconhecendo-nos, disse:
Ah, senhor Jerônimo, quanto me sinto feliz com suas palavras. Só lamentei a minha televisão não estar boa, pois a imagem estava toda torta e só mexia aqui, daqui e dali, mas mesmo assim o senhor estava quase caindo da cama. Rimos bastante e dissemos-lhes: não mexa na sua televisão, pois de tanto mexer na vida alheia é que estou nessa cama. Não é a sua televisão que está estragada, somos nós que estamos realmente tortos. Os pés para o sul, a cabeça para o leste. O erro não está na televisão, está na originalidade da imagem. Ela olhou, sorriu e completou: então, Deus abençoe essa imagem deformada que dá tanto consolo a nós outros que trazemos deformidades por dentro. Olha, gente, isso aqui emocionante, né? Deus abençoe esta imagem deformada que dá tanto consolo a nós outros que trazemos deformidades por dentro. Ó, é na veia, né? Na veia. Amigos, contamos esses casos para que vocês extraiam deles alguns ensinamentos para suas vidas, assim como meditemos nas horas mais diversas das nossas existências, na alegria, na tristeza, na dor, no desenlace e na coragem. E por tudo existe uma lição ou ensinamento. Meditemos em tudo e jamais percamos a calma. Não é bela a vida? Eu acho que sim. E realmente o Jerônimo achava a vida bela, apesar das suas dores, apesar dos sofrimentos. E vejam que interessante, esse fato, isso daqui é um dos casos que ele conta, e realmente, quando ele foi falar de felicidade, ele não se apegou à frase de Emmanuel, e aliás eu sempre atribuía essa frase, né? Felicidade é sinônimo de dever cumprido, eu atribuía ao Jerônimo. Até que numa das palestras que eu estava ouvindo, ele falava exatamente isso, que, parafraseando Emmanuel, a felicidade é sinônimo de dever cumprido. Deixa eu cumprimentar o pessoal que chegou aqui depois. Deixa eu ver aqui. A Linda já tinha visto, a Lívia, a Babi não falou mais nada, da vez que dormiu, então não conseguiu ver a história inteira. 95, 94 LE, Henrique Tavares, Hélio divulgando espiritismo, Carol Barbosa, Cris Simonetti, sejam bem-vindos todos vocês. O Everton disse que a vida é bela também. Olha só, gente, é isso que eu falo, né? A gente está assim... a gente que aparentemente, né, trazemos o corpo saudável, mas como essa irmã falou, quantas deformidades que nós trazemos por dentro. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda, querida. Quantas deformidades que a gente traz por dentro. E o Jerônimo achava a vida bela porque, olha só que interessante, ele parou de se achar coitadinho e ele fazia, entre aspas, piada com a sua situação. Quantos e quantos casos que ele falava, brincando sobre situações que ele passava, e ele dava gargalhadas, gente, não era aquela... ouviu a história, que bom, Babi, ainda bem que você ouviu a história, agora você pode desdobrar, a gente deixa, agora a gente permite, viu? A Babi acorda muito cedo, é que ela mora em Recife, e lá em Recife o sol nasce muito cedo, tanto que quando eu fazia minhas lives às 5h30, a Babi falava assim, boa noite, eu falava, peraí, mas aqui ainda é bom dia, é que lá já estava escurecendo, né? O Hélio está dizendo, temos que ser gratos a Deus pela oportunidade da vida e da reencarnação, é verdade, gente. Adelaí, seja bem-vinda. Então, o que eu falo? Quando a gente passa por um problema, a gente não fazer uma piada de mau gosto para com a gente, né? A gente tem que respeitar a dor do nosso próximo, mas se a gente encarar as nossas dores com mais naturalidade, a coisa fica mais leve, né? O fardo fica mais leve quando a gente olha para o céu do que isso que a gente firma no pensamento ali. Ai, minha vida é difícil. Olha aqui que o Everton falou, a vida é bela. O Jerônimo falou exatamente isso. E o Jerônimo tem uma frase que ele fala assim, a vida é a maior dádiva que o Criador nos concedeu. Você não acha? Ele joga sempre a pergunta para a gente, para que a gente possa refletir. E eu falo assim, estava até fazendo a palestra lá no centro agora há pouco,
poucas pessoas, eu falei assim, quantas situações nós temos para agradecer? Só pelo... Tudo bem, falei, cada um de nós veio aqui por uma razão. Vocês podem... Eu vim aqui para fazer a palestra, vocês vieram para o tratamento na casa espírita, mas só pelo fato de você estar aqui, vivo, né? Quantas pessoas não partiram para o plano espiritual essa noite? Quantas pessoas não estão internadas? Só por aí nós temos motivo de sobra para agradecer. Então, agradecer o dom da vida. A vida é bela, a vida é relativamente simples, mas nós temos a capacidade de complicar. Como nós somos especialistas em complicar o simples, né? A vida é muito simples, é que a gente, sabe, fica se apegando às pequenas coisas. Boa noite, Juliana, seja bem-vinda. A gente se apega às picuinhas, sabe, aquelas coisinhas aquela coisa que eu já comentei umas vezes na live, que às vezes nós gastamos uma caixa de fósforo para procurar um único palito que caiu no chão. E aí a gente gasta toda a nossa energia por conta de um palito. A partir do momento que você acendeu um outro palito para procurar aquele que caiu, você já perdeu, já empatou naquele outro. Então, a gente tem que ser um pouco mais leve. E esses momentos que nós estamos passando, eles vêm para trazer eu estou fazendo referência da palestra agora, vem trazer uma mexida com a gente, vem para mexer com a gente, para a gente analisar os nossos verdadeiros valores, né? Para a gente analisar o que realmente importa, o que realmente, né, vai contar, né? Que quando a gente chegar do plano espiritual, nós vamos... tinha um amigo meu, um advogado bem antigo aqui, que ele falava assim, que no fórum, era uma expressão tão engraçada, mas fica marcada assim, no fórum que a gente vai ver quem tem garrafa vazia para vender. Eu não entendia muito bem, né? Falou, na verdade você chega à conclusão que naquele momento que você vai ver o que realmente você conseguiu provar em favor do teu cliente ou não. E quando a gente chegar no plano espiritual, nós não vamos perguntar para a gente o que a gente, quantos títulos eu tive, se eu fiz só uma graduação ou se eu fiz uma especialização, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, etc. e tal. Não vão perguntar para mim quanto eu tinha de propriedade, quanto que eu tinha no banco. Não vão perguntar para mim quantos carros, quantas viagens eu fiz. Não. Vai perguntar o que nós fizemos, cada um de nós, o que nós fizemos com os talentos que nos foram emprestados por Deus. Com os talentos. Se nós temos o dom da fala. Eu lembro uma vez, né, que uma vez tive uma intuição, muito tempo atrás, escrevi alguns textos, né, e veio uma intuição dizendo assim, perguntaram a uma criança muda o que ela queria ganhar. Ela disse, o dom da fala, para coisas belas falar. Então vejam, quantas pessoas não têm a fala, mas podem ter o olhar, um sorriso. Quantas pessoas passam por tantas dificuldades muito, mas muito maiores que nós, e a gente só reclamando das situações. Olha aqui a situação muito interessante, né? O que o Jerônimo falou, né? A mulher, minha televisão estava com um problema, eu estava quase caindo da cama. Ele falou, não mexa com a sua televisão. Ele falou assim, ó, de tanto... Quer ver? Ele fala assim, do jeito que ele falou aqui, pois de tanto mexer na vida alheia que estou aqui nesta cama. Entendeu? De tanto mexer na vida alheia no sentido figurado, né? Claro, não é ficar mexendo, mas assumindo, né, compromissos em encarnações anteriores que te trazem uma situação para você passar por essa prova. E eu falo, a prova que o Jerônimo passou não é para qualquer um. São provas de espírito que estão resignados a passar por uma prova dessa natureza. E vejam quando a resignação é tão grande que ela extravasa, porque a pessoa, ela poderia ser triste. O Jerônimo podia perfeitamente viver da previdência, viver da mendicância. Quantas vezes a gente encontra pessoas, às vezes, que têm algum problema e ficam, às vezes, na mendicância, pedindo, quando hoje a legislação até permite que essas pessoas vão trabalhar, são inseridas no mercado de trabalho. Então vai do espírito de cada um. As pessoas, elas trazem uma prova, ou até uma expiação, a gente não está aqui fazendo julgamento, mas certamente
seja prova, seja expiação, precisa ser um espírito com capacidade para superar essas dificuldades. Porque senão, a gente não resiste. E não façamos julgamento precipitado da situação de quem quer que seja. Primeiro, você acha que às vezes a pessoa que está passando por uma prova, como a do Jerônimo, por exemplo, que ficou saindo de um problema da artrite reumatoide, que pegou os movimentos, que ele passou das muletas para a cadeira de rodas, da cadeira de rodas para uma cama ortopédica, e ainda teve que extrair os 2 olhos, né? E Emmanuel faz aquela jocosidade com o Chico, né? Que ele estava com um problema na vista, mas isso não é motivo. Você tem outro olho bom, então continua trabalhando. Então, olha só, né? O Emmanuel não era fácil, não. O Emmanuel era, né, aquele mentor espiritual que a gente não... Só o Chico para aguentar o Emmanuel, né? Com aquela sua persistência, com sua disciplina. Boa noite, Jorge, seja bem-vindo. E para nós também, nós temos que pegar os exemplos, como o Emmanuel nos trouxe, da disciplina. Se a gente quiser fazer um projeto, tem que levar avante, temos que ter disciplina. Em todas as razões da nossa vida, tudo. Seja no trabalho profissional, seja no trabalho espiritual, seja onde for. A disciplina ela é fundamental. Se você não que nem, por exemplo, vamos fazer o Evangelho no Lar. Flavinha todo domingo às 10 da noite faz o culto do Evangelho no Lar. Se ela fizesse, por exemplo, o Evangelho no Lar, domingo às 10 horas, tá, beleza. Aí no outro domingo ela mudava para as 9. Aí no outro domingo ela passava para as 11. Aí outro dia ela passava para terça-feira. Tem valor? Tem. Mas não vai ter a mesma equipe espiritual acompanhando. Porque os amigos espirituais trabalham junto conosco. Nós não estamos aqui sozinhos, né? Eu estou aqui conversando com vocês. Cada um de vocês traz ao lado de cada um, pelo menos o guia protetor, o anjo de guarda de cada um. Então existe também toda uma equipe espiritual fazendo esse trabalho. Por isso que a preparação, seja para uma live, seja uma palestra, é fundamental. Não adianta você chegar lá e eu já fiz, eu já sei essa lição de cor e salteado. Você não se prepara. Acontece o que aconteceu com o Divaldo lá naquela sua palestra que ele foi fazer a primeira. Ele se achou, né, que estava preparado e foi lá. Se não fosse um Humberto de Campos lá soprar na orelha dele, ia fazer o papel de bobo, né? Ele falou, senhoras, senhores, e travou, né? Então a preparação ela é fundamental. Esse trabalho que nós estamos realizando, por menor que ele seja, exige disciplina, exige trabalho, exige dedicação, né? Porque o próprio Emmanuel fala que iniciar um trabalho é fácil, continuar o trabalho é difícil, mas concluir é sacrificar-se. Então, isso vale para todas as coisas da nossa vida, vale para tudo, para todas as situações. A disciplina ela é fundamental. A disciplina nos coloca num caminho reto, porque se a gente for indisciplinado, a gente não vai conseguir. Nós até vamos chegar aonde a gente pretende, mas vai demorar muito. E a gente se perde, seja ao longo do dia, seja ao longo da encarnação, em bobeiras. A gente anda muito distraído e é o momento da gente estar um pouco mais compenetrado, né? Se o momento da pandemia chegou para todos nós indistintamente, cada pessoa reage e age de acordo com o seu momento próprio, e a gente não está fazendo juízo de valores, quem faz isso ou quem faz aquilo, nós estamos fazendo julgamento, deixamos a consciência, o arbítrio de cada um, mas que a gente tem que saber que as nossas ações, elas refletem não somente em mim, refletem no coletivo. O que eu faço vai refletir no coletivo. As minhas ações, por menores que sejam, elas vão refletir no coletivo, porque ainda que eu não esteja falando, o meu pensamento está vibrando. Então, cuidar dos nossos pensamentos, cuidar das nossas, como que eu diria assim, daquilo que vamos colocar para dentro da nossa psicosfera espiritual é fundamental. Como que eu vou proteger a minha serenidade espiritual, a minha paz de espírito, se eu fico só ouvindo notícias desagradáveis, coisas que não agregam nada? Então a gente tem que ser um pouco mais seletivo. O momento é esse. Vamos selecionar o que a gente vai colocar dentro da nossa cabeça, dentro dos nossos pensamentos. E até a Martelli falou ontem, né?
a questão muito importante. Você não pode impedir do pássaro sentar na tua cabeça, mas você tem responsabilidade de deixar que ele não faça ninho. Então, se vem um pensamento que não é muito legal, às vezes você não tem como evitar que o pensamento chegue até você, mas deixar que o pensamento se instale na sua cabeça e faça ninho, aí é tua responsabilidade. Então, vamos levar a vida um pouco mais leve, né? Deixá-la um pouco mais serena. Vamos cuidar das coisas que realmente nos agregam, né? Não vamos ficar perdendo tempo com perfumarias, com penduricalhos, sabe? Que não levam a nada, que não... até aquela brincadeira boba, né? Que a pessoa fala assim... Chega o chefe, fala para o funcionário lá, fala: ô fulano, marca a reunião para sexta-feira às 15 horas. Aí o funcionário fala: o chefe, sexta é com X ou com S? O chefe pensa: marca para quinta-feira então. Entende? É uma brincadeira que a gente fala, mas na verdade é o seguinte: não importa a forma, importa o conteúdo. Vamos dar vazão às coisas que agregam, às coisas que trazem um pouco de crescimento espiritual para nós. Não vamos ficar correndo atrás de coisas que não trazem crescimento, que não vai produzir nada de bom para a gente. Pelo contrário, vamos ficar ouvindo uma notícia desagradável e aquilo vai fazer mal para a gente, porque a gente entra na vibe, entra naquela energia. E eu lembro até de um filme do Batman, muito tempo atrás, um dos primeiros filmes do Batman, que tinha o Enigma. E ele criou uma situação de uma televisão, né, que ficava todo mundo conectado a ela. Então, mostrava a cidade de Gotham City, todo mundo interligado naquela energia, né? Então, os nossos pensamentos, eles se conectam aos pensamentos dos outros. Por isso que é importante nós vigiarmos os nossos pensamentos. O vigiar e orar vem mais ou menos nisso. Vigia o teu pensamento. Não deixa ele solto, não deixa ele andar para onde ele quiser, não. Né? Disciplina nos teus pensamentos também. E cuidado, que eu sempre digo, com as horas vazias. Se você está naquele dia assim meio morno, meio sem graça, sem sal nem açúcar, e está achando que o negócio está meio estranho, pega um livro para ler, põe uma música, assiste uma palestra, assiste uma live. Tem tantas, né, acontecendo aí pelo Instagram. E eu falo também outra coisa. As redes sociais, elas trazem para nós momentos que a gente também tem que ser seletivo. O que me interessa nas redes sociais? Que nem eu falo, os perfis que eu acompanho, 99,9% são perfis espíritas. Eu busco esse conteúdo. Mas se eu quiser procurar um monte de coisa que não me convém, tá lá. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja nas outras redes sociais que a gente fala também. Então, nós que temos que controlarmos essa chave e trazermos para nossas vidas, para nossa casa, para nossa mente, boas coisas, né? Não adianta nada eu fazer o culto do Evangelho no Lar. Fizemos o culto do Evangelho no Lar, por exemplo, a Flavinha ontem. Boa noite, Clara, seja bem-vindo. Aí no dia seguinte você começa, ou termina o culto do Evangelho no Lar, você põe lá um filme da maior alta violência lá, daquela briga completa lá. Como é que vai ser tua noite? Né? Você entra numa sintonia, estava tudo tranquilo, sereno. Aí você vai, que nem por exemplo, a gente termina aqui, terminamos a live, a gente faz a prece e tudo mais, vamos vibrar para as pessoas que nos pediram prece. E aí o que vai acontecer? Nós vamos, né? Termina, vamos nos preparar para dormir. Você não precisa dormir logo em seguida, mas tenta sair um pouco da televisão, do computador, pegue um livro, vai preparando a tua noite para que você possa ter uma noite tranquila de sono. Porque os estímulos visuais, eles deixam a gente acordado. Você ficar o tempo todo no celular, você vai demorar para dormir, porque aquilo estimula, tanto que recomenda-se que a gente vá dormir num quarto o mais escuro possível. Porque é questão biológica, né? Que faz parte para a gente conseguir ter uma boa noite de sono. E para isso é importante também que a gente tenha uma boa preparação para o nosso dia. Da mesma forma que você vai dormir, eu sempre falo para as pessoas, vai fazer a tua prece, a tua meditação, a tua oração antes de dormir, não vai fazer dormindo. Faça sentado,
né? No seu quarto ali e tudo mais, mas depois você deita. Porque senão você começa lá, Pai Nosso, já dormiu, né? Aí fica, lembrei até de um vídeo do Amigos da Luz, a prece com pressa, né? Um dos primeiros vídeos do Amigos da Luz, do canal Amigos da Luz, que ele vai rezando, né? Fala uma prece curtinha, né? E tem um vídeo oposto que é a prece sem pressa, né? Que a pessoa fica 3 horas fazendo uma prece, né? E a gente sabe que o importante é exatamente... Clara, você que chegou agora há pouco, né? E os amigos chegaram depois, esse caso é muito interessante. Eu recomendo a vocês depois voltar na live que nós vamos salvar e ouvir a história, que ela é muito engraçada, viu? É muito cômica essa história do Jerônimo aqui, esse caso interessante. Realmente dá umas boas risadas e traz para nós reflexões assim, como eu diria, licença um pouquinho. Traz para nós reflexões muito importantes para a gente levar a nossa vida um pouco mais leve, né? Foi perguntado, né, para o Jerônimo o que seria felicidade. E ele, em vez de falar que seria, como aquela frase de Emmanuel, felicidade é sinônimo de dever cumprido, ele falou que ele que estava nesse caso do capítulo aqui, há 13 anos na cama, que seria para ele poder deitar de lado ou de bruços. Então veja como a relatividade da felicidade, né? A gente sabe que na vida nós não temos nós não vamos jamais ter... Você é feliz? Não, você pode dizer, eu estou feliz neste momento. Felicidade plena, felicidade ampla, geral e restrita não existe. Pelo menos não no nosso mundo encarnado que a gente está. Então é fundamental a gente aprender a agradecer os momentos felizes e lembrarmos também que mesmo os momentos felizes vão passar. Então os momentos de dificuldades, de dores, de sofrimentos, então também tenhamos a certeza que vão passar. Mas só que a gente quer às vezes que eles passem rápido demais, sem que a gente tire proveito da verdadeira lição que aquela situação está trazendo para nós. Porque quando a gente passa por uma prova, eis aí o grande segredo. E não é perguntar por que eu estou passando por isso, né? Por que eu, meu Deus, né? Como se Deus fosse injusto. Na verdade, a gente tem que perguntar para quê? Para o que essa prova, o que essa dificuldade está trazendo para mim, para o crescimento pessoal, espiritual, para cada um de nós. Quando a gente vê que aquilo traz um significado diferente, a gente começa a agradecer. Agradecer pelas dificuldades, pelas dores. Como eu falei, durante o ano inteiro eu fiquei batendo em 2 teclas. A questão da paciência e a tolerância. Vira e mexe cair essas 2 situações, paciência e tolerância. Paciência e tolerância. Fizemos várias lives. Fiz com a Martiele sobre esse tema, fiz como tolerância com a Babi. Então, fizemos com várias pessoas. Até que na última live que eu fiz com a Babi, quando a gente chegou na tolerância, sentimos que veio como intuição a resposta. Como superar a situação da impaciência e da intolerância? Por meio da gratidão. Vamos, gratidão. Sim, aquelas pessoas que te fazem perder a paciência, que te fazem ser intolerantes em determinadas situações, elas são instrumentos que você deve agradecer porque estão te ajudando a vencer essas dificuldades. Ah, Luiz, quer dizer que você já é paciente e tolerante? Não, mas eu já sei a chave. Agora você precisa colocar na fechadura e virar. Tá? Já me deram a chave. Agora, de nada adianta eu estar com a chave na mão e não colocar na fechadura e virar. Tá? Eu sei que eu tenho que agradecer, ser grato à situação que a gente está passando, ser grato às pessoas que Deus nos coloca na vida para testar as nossas dificuldades com a impaciência, a intolerância. E quando você já aprendeu, né, aí depende do quê? Da minha vontade de agir, como a Martiele falou na live dela de ontem. De nada vale eu ter a minha intuição, pura e simplesmente, bom, recebi aqui, a chave é essa, ser grato. E eu falo para vocês, para cada pessoa é uma chave, tá? Se a minha chave servir para abrir a fechadura de vocês, que ótimo, fico feliz também. Mas de repente, para outras pessoas, vencer a impaciência, vencer a intolerância, talvez seja uma outra chave. Não é? A gente não sabe, não existe uma receita pronta e acabada. Para mim veio essa intuição. Eu vou tentar
trabalhar com ela. Boa noite, Rosimeire, seja bem-vinda, querida. Nós estamos quase finalizando, mas a live vai estar salva e eu recomendo, né, que você depois assista do começo para você ouvir essa história que nós contamos, um caso muito interessante do nosso querido Jerônimo Mendonça. E vale muito a pena, é uma história bem engraçada, tá bom? Então, essa é a história que nós tínhamos para contar, para as nossas reflexões, para que a gente possa tirar o melhor proveito dela, colocar em prática, né? Rir das nossas dificuldades, né? Fazer um pouco de graça das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que eles ficam mais leves, né? Vamos tentar, à medida do possível, fazer esse exercício. Sabemos que não é fácil, né? Sabemos que não é fácil vencer as dificuldades do caminho, sobretudo quando a gente está passando por elas. Quando a gente vê uma pessoa passando por uma situação, a gente é PhD em resolver o problema alheio. Nossa, faz isso, pronto. Só que não é assim que funciona. Pode funcionar para você, mas na hora que você está passando pelas dores, até mesmo se você se transportasse do seu corpo, criasse um dublê seu, e ele falasse isso para você, você também fala, não, você está falando isso porque está fora do corpo. Né? A gente mesmo, se tivesse que fazer essa correlação, nós estaríamos sentindo, a gente, nem da gente mesmo a gente aceitaria aquela fala, quanto mais dos outros. Né? Os outros chegar para você falar, fazer isso. Então, você dar a receita do bolo para o outro é fácil. Claro, né? Não é você, na tua pele, não é você que está passando por aquilo. Né? É a história que tenho que ver à mente também da estar envolvido ou estar comprometido. Né? É a história do... É uma história um pouco longa. É do porco e da galinha. Né? Mas vocês podem procurar assim, estar comprometido, no Google vai aparecer. Estar comprometido e estar envolvido no processo. Né? A gente tem que estar comprometido. Né? O processo tem que fazer parte da gente para a gente conseguir superar as dificuldades do caminho. Então, eram essas nossas considerações. Nós vamos fazer agora a nossa prece, e algumas pessoas nos pediram prece especialmente. Eu tenho uma senhora aqui de Araraquara que vai passar por uma cirurgia amanhã na cidade de Matão, a dona Leonice Leite. Eu vou falar depois na hora também. Uma outra pessoa que está internada com Covid, foi entubado em Vitória, André Luiz Sifone, e a esposa dele também que está com Covid, Célia Regina Rangel. Tenho pessoas da cidade de Dores de Campos, da cidade da Martielli, a Selma Coimbra e o Matheus Coimbra que estão com Covid, e o marido da Selma, o Celso Ferreira, que veio a desencarnar durante esse dia de hoje. Então que a gente possa pedir por eles, e na hora eu vou falar novamente o nome deles, mas a gente já entra em sintonia pedindo à espiritualidade que possa dar a cura para as pessoas que estão passando por essas dificuldades, auxiliar a equipe médica na cirurgia da Nossa Senhora, dessa senhora Leonice, né? E também dar o conforto e o acolhimento da família da Selma, e que o Celso possa ser amparado pela espiritualidade. Tá? Então nós vamos agora colocar a nossa prece, a música da Ave Maria, né? Como a gente costumeiramente faz. E assim, queridos amigos, vamos ficar numa posição confortável. Aqueles que se sentirem sem vontade possam fechar os olhos, tomar uma inspiração profunda, soltando lentamente o ar. Nós vamos sentindo os nossos ombros relaxados. Ao suave acorde desta melodia, que embala os nossos ouvidos e chega até o nosso coração. Vai harmonizando o nosso coração, deixando sereno, tranquilo, em paz, em harmonia.
estamos tranquilos neste momento, Mestre. E viemos aqui até vós para rogar. Rogar por cada um de nós que está aqui neste momento, nesta live, ou aqueles que vão chegar depois, que eles possam ser abençoados pela Tua paz, pela Tua energia de luz. Envolva os nossos corações, abençoe também os nossos lares, nossos familiares, os nossos entes queridos. Que cada um de nós possamos ser uma centelha de luz, a vibrar amor, paz, saúde e alegrias espirituais. Possamos ser esse instrumento de levar uma palavra de consolo, uma palavra de carinho, um gesto de afeto a tantos corações aflitos. E queremos, Mestre, neste momento pedir que possa olhar por cada criatura que sofre neste momento, estejam eles internados nos hospitais ou nas suas casas. Ampare, Senhor, os doentes, aqueles que estão partindo para o plano espiritual. Dê consolo aos seus familiares. Socorre os médicos, atendentes, enfermeiros, que não medem esforços a amparar tantas criaturas necessitadas de um socorro, de um cuidado médico, que não só é do corpo, mas também do espírito. Lembremos também, Senhor, dos velhinhos dos asilos, das crianças órfãos, dos nossos irmãos presidiários, irmãos outros perdidos nos vícios, nas drogas. Ampara-os, Senhor, dê sustentação para que se consigam vencer esta prova tão difícil. Socorre também, Senhor, aqueles que não têm um teto, os sem teto que andam perambulando pelas ruas, sem sequer ter um abraço, um aconchego no lar. Não estamos aqui para julgar, Senhor, mas são todos filhos teus. Ampara-os, Senhor. Ampara-os neste momento. Queremos neste momento, Mestre, pedir pela senhora Leonice Leite, que amanhã vai passar por uma cirurgia no hospital de Matão, São Paulo, que a equipe médica espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, possa amparar os médicos, auxiliando nessa cirurgia, pois ela quebrou o fêmur, uma senhora já de uma certa idade, necessita dessa cirurgia para a recuperação. Ampara os médicos, Senhor. Ampara também, Senhor, o nosso irmão André Luiz Cefione, que está com Covid e foi entubado esta noite. Auxilia na sua cura, na sua recuperação, assim como também de sua esposa, Célia Regina Rangel, na cidade de Vitória, Espírito Santo. Rogamos também, Mestre, pela nossa irmã Selma Coimbra e o nosso irmão Mateus Coimbra, da cidade de Dores de Campos, que estão com Covid, necessitando também da cura. E amparando, Mestre, o nosso irmão Celso Ferreira, que partiu para o plano espiritual, esposo da Selma, que ele possa ser amparado pela espiritualidade amiga, pelo seu anjo de guarda, pelos seus protetores queridos, e possa dar o consolo, o conforto a essa família enlutada. Rogamos, Mestre, ore por todas essas pessoas também que trazemos em nosso pensamento, em nosso coração, aqueles que por um motivo ou outro nos pediram prece, nos pediram vibrações, possam ser acolhidos pela sua mão amiga, Mestre. E cada um de nós ainda traz um pedido muito particular a lhe fazer. Ampara-nos, Senhor. Dê-nos a sua bênção e a sua luz. E rogamos ainda a equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, derramando o remédio, o lenitivo e o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade da reunião,
e tantos corações queridos que chegam até nós, que passaram pela live ou que vão ver depois. Ampare a cada um deles, Mestre. E finalizamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Boa noite, Liz. Seja bem-vinda. A Rosimeire falou do amigo dela, José Justino. Naquele momento que a gente pediu, que certamente possa ser acolhido também as suas preces, viu, Rose? Agradeço imensamente a cada um de vocês que aqui esteve, que a gente possa nos encontrar amanhã novamente às 22 horas para mais uma mensagem que a gente vai estar divulgando mais tarde. E como sempre eu falo e peço, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Tchau, gente. Um beijo no coração de cada um de vocês.